apoio, essas coisas, para a gente abrir um lugar para a gente fazer, né, produzir tudo, os artesanatos e divulgar o nome do município, né? Igual eu falei para vocês, lá em época, mês de julho, agosto, setembro, até chegar a temporada de chuva, vai muita gente de fora por causa dos rios. Então, assim, a minha ideia lá foi, ao mesmo tempo, oferecer algo produzido com o nosso recurso, né, natural, sem denegrir o meio ambiente, tudo, e, ao mesmo tempo, levar o nome do município, né? As pessoas vinham de Goiânia, Brasília, São Paulo, vai muita gente para aquela região por causa dos rios. Então, assim, divulgar, né, o lugar e, ao mesmo tempo, ganhar um dinheirinho, né? Correto, é isso mesmo. O que foi feito lá foi um empreendedor, o gestor lá, ele era um empreendedor social, né? E com isso ali, ele fez a revitalização da comunidade lá, oferecendo oportunidades. Ele utilizou a questão do espaço cultural, que era a produção de artesanatos, da questão da tradição do local, utilizando os produtos de lá da agricultura, né, seja ela o capim dourado e outras questões lá de dentro, de sementes e de tudo mais, né? E ainda a reciclagem de produtos, né? Então ele utilizou a maioria dessas questões aqui lá nesse projeto. Então, para ver que isso aí também é uma área, e normalmente é isso que ocorre mesmo, né? É com aquela pergunta, o que você pode fazer, né? Você, depois de todo o conhecimento que você tem, o que você vai fazer com esse conhecimento? E isso é uma das áreas, né? Por que eu vou ficar parado perto de tantas outras pessoas que precisam de ajuda e por que eu não ajudar, né? Então, a questão social é essa, empreendedor social é aquela, eu posso fazer mais, eu tenho o potencial de fazer mais ainda por todas as pessoas e não só para mim, né? É pensar no coletivo, não só no egocentrismo, no eu, né? Então, voltando àquelas questões do empreendedorismo ainda social, né? Estão voltando, sempre está sendo feito uma valorização de pessoas que estão trabalhando nessa área, né? Porque elas se destacam, seja pela empatia, seja humanização. Uma das ferramentas que dá para utilizar dentro disso é o Storytelling. Vocês têm na terceira semana, a segunda atividade, a segunda aula, que ele explica lá em detalhes como se utilizar o Storytelling. Então, ele é uma das ferramentas para você montar um produto, montar um negócio, através da tela. Ele dá um exemplo da jornada do herói, né? Passo a passo, de como você montar isso antes de lançar um produto, para verificar de uma forma mais lúdica se o teu planejamento administrativo vai dar certo. Então, ainda sobre o empreendedorismo social, as propostas têm que ter sempre um teor social, ou seja, coletivo, né? Ele tem que atender as necessidades de uma comunidade, da sociedade em geral. Seja ele com problemas socioambientais, que afeta todo mundo, né? O que nós vamos ter agora é educação, saúde, distribuição de renda, direitos humanos, moradia, meio ambiente. Eu já falando disso, então, algumas coisas que a gente vai, uma tendência já desse ano e para o próximo ano, né? Além daquele fator lá que a gente colocou econômico, que daqui a um momento não vai ter o petróleo, né? Que é um combustível finito, ele não tem como produzir petróleo, né? Depois que acabar com o que a gente já tem, a exploração do petróleo, não tem mais como produzir ele. Mas antes disso, e vocês já vão notar esse ano, já está acontecendo, né? Vai ser novamente a falta de água, né? Então, já São Paulo, a região sudeste, aí já está 6 meses sem chuva lá, e a redução grande das represas do nível de água. E esse ano aqui para o sul vai ser a mesma situação, de que vai ser muito mais seca do que chuva, né? Então, nós já tivemos um problema de água no final do ano, início deste ano, e agora cada ano vai se agravar mais. Então, aí vem todo esse contexto social de preservação das fontes de água, produtos nesse sentido também. Então, uma nova tendência até para, seja ela do empreendedorismo social
o empreendedorismo econômico de lançar produtos dentro dessa linha. Dando um exemplo, em 2008, aqui em Canoinhas, né, a gente já comentou, acho que uma vez com vocês, existia 34 nascentes de rios, assim, seja ela que formavam os rios Monjolo, Rio Canoinhas, e mais 2 rios aqui dentro da cidade. 34 fontes, né? Então, aqui jorravam água e iam formando esses rios, iam passando pelas galerias. Quantos vocês acham que restam hoje em Canoinhas? Em 2008 eram 34. Alguém chuta? Só o Rio Canoinha. Não, o Rio Canoinhas continua, mas as fontes de água assim, dentro da cidade, né? Quantas existem ainda? 3, umas 2? 3. Quem falou 4. 2? Eu, Isaac. Isaac, acertou. Das 34, só restam 2. Nossa, que chute minha cagada. As outras 32 foram tampadas, construíram casa, colocaram tubo. Parado com defunto. Então, acabaram com todas as fontes de água potável, né? Água que tinha aqui no rio. Aqui em Canoinhas, das fontes do que iam para o Rio Canoinhas e formavam esses rios internos aqui da cidade. Então, isso já é uma preocupação, não se passaram agora 12 anos, já não tem isso. Então, para os próximos 10 anos, como vai ser, né? Então, é uma tendência, como a gente estava analisando ali, já de mercado, né? O que está acontecendo hoje com o arroz, que passou, o valor está tão caro, vai ser a garrafinha de água agora nos próximos anos, né? Então, a água vai ser um bem muito precioso, literalmente a peso de ouro, né? Então, já entra dentro desse aqui que a gente fala do contexto social, meio ambiente, socioambiental, tudo que a gente comentou aqui já vai acontecer também. Lá na minha cidade, professor, tem um rio, Rio Murici, Rio Muricizal, né? Ele tem esse nome porque lá tinha, né, antigamente, muito pé de murici, é uma frutinha, ela dá vermelhinha e amarela. A vermelha é bem azeda e a amarela é bem docinha. E em 2006 deu uma seca lá na nossa região, e da janela do meu quarto, lá na minha casa, no Tocantins, a gente vê todo mundo brincando dentro do rio, né? Bem pertinho, acho que dá uns 50, 60 metros da minha casa, o rio. E em 2006, esse rio, ele quase secou. Lá da minha casa, desce uma rua, os carros atravessavam para o outro lado do rio, né? Passava por dentro, que ele ficou só chorando, assim, num cantinho, sabe? E tem um professor lá, o professor Francisco de Paula, ele é muito focado em questão ambiental, ele é presidente de várias ONG lá para cuidar do meio ambiente. E ele juntou muitos alunos, muita gente, e nós fomos para a nascente do Rio Murici, a 50 quilômetros da nossa cidade, é a nascente desse rio. Chegamos lá, a nascente estava de fazer dó, só chorando, aquele chorinho de água, sabe? Cheio de sujeira, tudo sem planta no meio, estava tudo aberto, queimado, que fica dentro de um terreno particular, nascente, né? E fazendeiro toca fogo para fazer pasto, tudo, né? Aí ele procurou esse fazendeiro, tudo, colocou em questão o Rio Murici, a prioridade para o Rio Murici, tudo, e ele concordou de fazer um quadrado, mais ou menos de uns 500 metros quadrados de extensão em volta da nascente, sabe? Bem bonito, bem grande, e nós pegamos tudo quanto foi muda de planta nascente que dá lá. E até manga plantaram lá em volta da nascente. Hoje,
Assim, tem muito tempo, tem uns 5 anos mais ou menos, que eu não vejo, né, como que tá. Mas a última vez que eu vi a nascente do Rio Murici, a coisa mais linda do mundo, né? Colocou pedra em volta, aquelas plantas tudo já grande, protegendo, sabe, o rio. Nunca mais o Rio Murici secou, sabe? Então, assim, esse rio, ele é o pai e a mãe da maioria das pessoas que moram lá, porque é de lá que tira o alimento, tanto para ganhar um dinheirinho, tanto para se alimentar, sabe? Então, assim, é uma questão de sobrevivência esse rio lá. E hoje, graças a Deus, assim, a gente vai lá, pega peixe, come e nunca falta, sabe? Mas, assim, passou uns mal bocado, coitado do rio. Então, assim, dá dó de ver, igual você está falando, assim, de acabar com os rios, acabar com tudo, porque tira uma parte ali da vida da gente, né? Tanto da parte de lazer como do alimento, né? Que é os peixes, né? Correto, mas vocês fizeram o que todo mundo devia fazer aqui em todas as cidades, né? Proteção das nascentes, né? De uma maneira correta, plantando mudas de árvores nativas, que a gente chama, né? Para proteção. Uhum. O que ocorre também é fazer, a gente chama de corredores verdes, que é fazer caminhos entre as plantações, né? De em torno de 50 a 100 metros com árvores, para que os animais também possam passar de um lado para o outro, protegendo a fauna. Mas é bom, a intenção que vocês fizeram salvou o rio de vocês lá. Parabéns. Essa época lá do ano, ele fica bem baixo, né? Porque lá passa de 4, 5 até, às vezes, 6 meses sem chuva. Mas ele nunca mais secou como em 2006, né? Foi um susto danado que nós levou, que aí nós ia ficar sem água, né? Porque é o único rio grande, assim, maiorzinho que passa na cidade, né? E lá tem outro, vocês falam arroio, a gente fala brejo, né? Tem uns outros brejinhos lá que caem dentro do Rio Murici, mas o nosso potencial é o Rio Murici mesmo, de tudo, de lazer, de matar a fome, de tudo lá, sabe? Claro. É o que dá, é o que gera a economia, gera todas as questões de vocês, né? Que ele desemboca no Araguaia, sabe? Mas esse é uma tendência, né? Se a gente não mudar culturalmente a utilização da água, a utilização, a proteção das nascentes dos rios, nós vamos ter problemas muito sérios agora daqui para frente. É aquela questão, né? A pessoa acha que a pessoa não vive sem a água, mas ao mesmo tempo acha que nunca vai precisar, né? Então, exatamente isso. É aquela coisa. Mas continuando ali, né? Então, dentro ainda do empreendedorismo nas empresas, né? O que a gente já tinha comentado na aula passada, né? Um dado é que a partir de 2016 ali que foi e depois aumentou, né? 36% da população adulta estava envolvida em alguma atividade empreendedora, seja ela de serviços, prestação de serviços, seja ela de novos produtos, que estavam lá. Mas o que já é uma margem grande, aqui muito grande, é que 1/3 desses negócios quebram em 2 anos. Né? Então, o que abre de empresa, se ela não tem uma sustentabilidade, se não tem um bom planejamento, em 2 anos ela fecha. Um pouquinho mais, né? 60% das empresas fecham as portas em 5 anos. E todas elas, além de um item que eles ainda acham que não existe inovação de produtos, inovação de serviço nessas empresas, há sempre essa questão do que a gente comentava desde o início, planejamento, sustentabilidade, né? Aonde que eu vou o mercado, qual é o mercado que eu vou atuar, de fazer aquela análise SWOT, que ninguém tem esse conhecimento prévio de planejamento, assim, isso afeta depois, né? Principalmente para se manter depois dos 2 anos de uma empresa aberta. Voltando àquela questão lá das diferenças, né? Então, o que é uma inovação, né? Realização de algo novo, principalmente em termos de produtos e processo. Então, gerar uma ideia criativa na sua pretensão e obtenção de retorno. Ideia mais implementação mais resultado. Tem que ser algo que não existe, algo que seja
novo que provoque um aumento de uma tendência, de alguma questão assim. Então, por exemplo, agora, como a gente estava falando, de agregar valor a um produto, ele já entra como outro valor aqui, né? Ou já, agora, a inovação, depois da inovação e o empreendedorismo, né, de projetar essa ideia, criando sempre um valor agregado e que ela tenha lucratividade, que isso gere lucro mais tarde, né? Então, isso é empreendedorismo, né? A criação de um produto ou serviço que gere lucro. E a mistura dos dois, que é o intraempreendedorismo, é fazer inovação dentro já de alguma coisa que já existe, ou seja, dentro da empresa. Era o que a gente estava comentando no lançamento de um carro novo, que existe um departamento inteiro para projetar esse carro, qual é a tendência, o que nós vamos mudar, vamos continuar com espelhinhos, vamos colocar toda câmera neles, como a gente vai deixá-lo diferente, né? Então, a transformação inovadora no que já existe, e não de abrir um novo negócio, né? Isso entra dentro do intraempreendedorismo. Por gerar a aula mais curta, porque eram 4 itens só da terceira semana, né? Lembrando para vocês sobre os prazos a partir de agora, né? Momento review, para quem não enviou ainda, é até dia 23. Então, até semana que vem, na quarta-feira, para mandar o momento review. Recomendo que vocês, o quanto antes, já enviem, para não dar problema de... Às vezes, no dia 23, a internet fica... o Brasil todo encaminhando o momento review lá, ele pode dar algum problema. Então, se possível, até o final de semana, você já consiga mandar o momento review. Continua da mesma maneira. Escolhe um tópico e escreve 20 linhas. A prova desse mês, ela inicia na quinta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça, até quarta-feira, dia 29. Vai seguir ainda no mesmo modelo, que vocês já agora para estar mais acostumado, né? Resultado da prova, avaliação, e vai ter ali avaliar, você já entra na prova, 3 horas para fazer ela. Vocês já mais ou menos já verificaram como dando aquela dica para vocês. São 5 questões, né? Uma é correta, 3 são erradas e uma que confunde. Então, para vocês já pegarem o jeitinho, ler a questão de interpretação das questões. O PIPA que a gente explicou na aula passada, já para vocês abrirem a disciplina e já verificarem toda a questão de que vocês vão fazer aquele estudo de caso inicialmente. E depois fazer uma análise SWOT de uma empresa escolhida que vocês têm lá dentro do PIPA. Isso já pode ser iniciado agora, quem já puder fazer. Lembre-se que pode ser feito em equipe, até 4, 5 pessoas, o PIPA, e ser postado, então, até 31 de outubro. Nós temos o mês de outubro inteiro para realizar a etapa 1. Eu recomendaria, já como a etapa 2 é menor, vocês já fazerem um trabalho único e postar até dia 31. Qualquer dúvida que vocês tiverem com o PIPA, eu posso encaminhar aquela apresentação lá que eu fiz do PIPA para vocês. Pelo WhatsApp, ele me chama ali que eu já envio também. Pessoal, dúvidas? Falem comigo. O que vocês estão com dúvidas sobre prova, sobre PIPA, sobre momento review, sobre a disciplina? Vamos lá. Ô, professor. Diga, Rafael. Sobre o momento PIPA aí, aqui não estou conseguindo ver, mas quantas pessoas nós somos aqui nessa turma? Aqui estão hoje, aqui vocês estão, acho que umas 15, 20 pessoas, mas são bastante pessoas. Você pode ver alguém de 3 barras aí e quiser fazer junto, não tem problema. Você não pode fazer sozinho também. Acho que na aula passada você não estava, que eu expliquei o PIPA. Eu posso te passar no WhatsApp, né? Tá, é que eu estava trabalhando à noite, e tem quinta-feira que eu trabalho à noite. Sim. Mas eu posso te passar pelo WhatsApp ali a apresentação com todos os detalhes do PIPA. Podemos verificar aqui, né? Diga. Posso dar uma sugestão? Pode, claro. Para o pessoal da ADM, a gente podia montar um grupo particular, igual a gente tinha antes.
e a gente trocar as ideias, porque é bacana a gente trocar conhecimentos, principalmente, tipo, nessas dúvidas, para a gente não ficar incomodando o professor. Não, ótimo, Tati, é excelente. O que aconteceu? Nós tivemos, por causa da pandemia, como eram centralizadas todas as turmas, né? Então, a gente só tirou aqueles grupos e fez grupos só de cidade, para poder compartilhar os links e as mesmas informações, senão ficava, aí ia para a administração, ia para a gestão ambiental, para todo mundo, e às vezes a gente esquecia de algum grupo, né? Mas fico livre, é uma boa ideia tua, só que eu não vou poder estar organizando esse grupo, mas vocês podem fazer quantos grupos quiserem, separar por curso, ou fazer o grupo de vocês só dos alunos de administração, ou de contábeis, dos tecnólogos, né? Cada um, fiquem livres, estão à vontade, Isso. podem fazer sim. Igual, como a matéria é igual, né, professor, eles podiam, tipo, a gente entrar e é uma troca de ideias, né? Tipo, às vezes num exercício, alguém está em dúvida, pode trocar conhecimento. A gente já tinha antes e era bacana. Sim, é excelente, é ótimo mesmo. Porque, lembrando a vocês, existem mais 2 disciplinas ainda, são com todo o grupo aqui, né? A partir do ano que vem, daí divide novamente e cada um vai para o seu curso específico, com disciplinas específicas. Mas, até o final do ano, são as mesmas disciplinas para todos. Sim. Como o colega lhe disse, igual eu também, quinta-feira passada, não pude participar, então a gente acaba ficando meio perdido, assim, a gente pode trocar conhecimentos e pedir mais informações. Até hoje acabei pedindo para o professor, porque eu estava bem na dúvida sobre o PIPA lá, que eu comecei a ler, daí deu uma salada, mas agora foi esclarecido. Correto, Tati. Eu fico sempre à disposição, vocês podem me chamar lá pelo WhatsApp também. Então, eu vou voltar aqui. Eu tenho mais uma coisinha antes de... Deixa eu ver. Só vou mudar a apresentação, só um pouquinho, pessoal. Tá aparecendo para vocês parábolas das pulgas ou não? Tá. Então, eu vou contar uma historinha para vocês. E prestem atenção como que funciona, né? Isso aqui é sobre o empreendedorismo. 2 pulgas diretoras estavam conversando, então uma comentou com a outra. Sabe qual é o nosso problema? Nós não voamos, só sabemos saltar. Daí nossa chance de sobrevivência, quando somos percebidos pelo cachorro, é 0. É por isso que existe muito mais mosca do que pulgas. Então elas decidiram contratar uma mosca para treinar todas as pulgas a voar. Passado algum tempo, a primeira pulga falou para a outra: quer saber? Voar não é o suficiente ainda, porque ficamos grudados ao corpo do cachorro e o nosso tempo de reação é bem menor que a velocidade da coçada dele. Ele nos pega. Temos que aprender a fazer como as abelhas, que sugam o néctar e levantam o voo rapidamente. Elas contrataram um coaching abelha para lhe ensinar a técnica do chega, suga e voa. Funcionou, mas não resolveu. A primeira pulga explicou porque nossa bolsa para armazenagem de sangue é pequena, por isso temos que ficar muito tempo sugando. Escapar, a gente até escapa, mas não estamos nos alimentando direito. Temos que aprender com os pernilongos que fazem para se alimentar com aquela rapidez. Então, chamaram um pernilongo para uma palestra e dar um treinamento para incrementar o tamanho do abdômen. Resolvido, mas por poucos minutos. Como tinham ficado maiores, a aproximação delas era facilmente percebida pelo cachorro, e elas eram espantadas antes mesmo de pousar. Foi aí que encontraram uma saltitante pulguinha, que lhes perguntou: ué, vocês estão tão enormes, fizeram plásticas? Não, entramos num louco programa de treinamento, agora somos pulgas. Agora nós somos pulgas. E por que estão com cara de famintos? Isso é temporário, já estamos fazendo um treinamento com um morcego, que vai nos ensinar agora a técnica do radar, de modo a perceber com antecedência a vinda da pata do cachorro. E você? Eu vou bem, obrigado. Forte e sadia.
As pulgonas não quiseram dar a pata a torcer e perguntaram à pulguinha: mas você não está preocupada com o futuro? Não pensou em um programa de treinamento, uma reengenharia de processo, uma logística inversa? Quem disse que não? Contratei uma lesma como consultora. Mas o que as lesmas têm a ver com as pulgas? Quiseram saber as pulgonas. Tudo. Eu tinha o mesmo problema que vocês. Mas, em vez de dizer para a lesma o que eu queria, deixei que ela avaliasse a situação e me sugerisse a melhor solução. Ela passou 3 dias ali, quietinha, só observando o cachorro. Então, ela deu a solução. Era só sentar no pescoço do cachorro que ele não conseguiria tirá-las de lá. Moral da história: você não deve focar no problema, e sim na solução. Por mais eficiente, é necessário escutar mais e falar menos. Muitas vezes, a grande mudança é uma simples questão de reposicionamento. Então, vem aquela história ali. Aqui nós colocamos todo o que é tentando produzir um setor de intraempreendedorismo dentro da empresa, né? E só que sem avaliar o que era a solução. A gente estava avaliando sempre o problema da empresa, né? Então, a gente tem sempre aquela questão. O que eu posso mudar, não no problema, mas sim de eu solucionar uma nova questão. Então, por isso que a gente coloca lá da inovação, do empreendedorismo, de criar algo que dê resultado. Deixa eu voltar lá para a nossa apresentação. Muito bom. Às vezes, as pequenas mudanças, né, que você faz, ocorrem as grandes mudanças num todo, né? É verdade. Então, vamos voltar só para explicar um pouquinho para vocês sobre o PIPA aqui novamente. Vamos lá. Então, o PIPA é até dia 31, ele já está uma disciplina separada, para quem não abriu ainda, tá? De agosto a novembro, ele está aparecendo do lado da disciplina, vocês quando vocês abrem o portal, lá nas minhas disciplinas, ele aparece projeto inovador profissional de aprendizagem. Ali vocês têm um manual, dentro do manual eles têm o case, o em vermelho, é o que vocês vão ter que fazer sobre o PIPA, né? Ele tem algumas questões para vocês responderem, uma análise primeiro. E a segunda parte é pegar uma empresa dentro da área de vocês e fazer a análise SWOT dela. É só isso o PIPA. Eu vou encaminhar também para quem precisar aquela apresentação do PIPA e ficar à disposição já nas próximas aulas ali para a gente ir já corrigindo, verificando se está bom, se tem dúvidas e até questão das empresas também para fazer análise. Pessoal, dúvidas, pessoal? Quais são as dúvidas? Amanda, a Bruna, a Carla, Cedimar, Débora, Elisa, Franciele, Gabriel. O pessoal está muito quietinho hoje. Vamos lá, pessoal. Dúvidas? Lembrando, novamente, como eu falei, para quem não conseguiu a média é a média 6, né? A prova de exame está liberada até amanhã. Para quem não conseguiu média 6, que realize a prova de exame até amanhã. Está online no mesmo local que a prova. Resultado da prova, avaliação e o exame. Pessoal, vamos alguma coisa? A minha parte está ok, professor? Ok? Uhum. Tá certo, então. Rafael, entendeu, Rafael? Entendi, professor. Talvez eu mande pelo WhatsApp alguma coisa ou no e-mail aí, o senhor, para não ir tirando dúvidas aí. Ok. Isaac, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, professor. Que bom, então. Tati, eu te mandei lá, mas se precisar de mais alguma questão que está em dúvida lá, é só me perguntar pelo WhatsApp, Tati. Tranquilo.
Vamos ver como é que vai ser essa prova, né, professor? Vai ser tranquilo, agora vocês já pegaram o jeitinho de como que é. Não, o problema, professor, é que ela era as últimas questões eram muito intensas pra gente ler. Falaram que a prova ia ser fácil e tudo tal, que não ia ser tão difícil, né? Era difícil, né, pessoal? É óbvio. Era Não, muito intenso. Meu Deus, a gente não parava mais de ler. Quando a gente terminava de ler, já não sabia o que tinha lido lá no começo. Já. Eu tava até pensando em perguntar quantos que valia só o cabeçalho. não dá nem para assinar a prova, para valer meio ponto. Não, nem para assinar o nome. Isso. Pessoal, só lembrando que vocês têm essa última prova foi 20 questões, né? Essa próxima vai ser 240 Professor, questões. mas vai ter questão, vai ter 5, né? Minha nossa. Não, pessoal, é assim. Vocês viram lá que ele vai de 1 a 20. Você pode você achou a 2 difícil, passa para 3, depois você volta para fazer a 2. Você pode fazer aquelas que você acha que sejam mais fáceis primeiro e vai voltando. Ele só não pode apertar lá no 20 e finalizar. Enquanto você não apertar o finalizar, você pode voltar. Essa é o ruim. Uma é pior que a outra. Por quê? Mas na prova teve uma, gente, que não tinha nada a ver. Eu fiquei de cara, eu disse, o que tem a ver isso com o conteúdo, mas foi, né? E eu errei. Foi vendo o gabarito, eu errei. Eu disse, não tinha nada a ver, eu nunca tinha visto. Mas assim, as questões podem verificar que são tiradas daqueles desafios e do que está no conteúdo da disciplina, né? Em algum momento ele está lá. Aquela lá tocou muito, meu Deus. Qual foi? Você lembra qual era, não? Para mim, que era a questão, se não me engano, era 19 ou era 20, que eram as últimas, assim, também. Eu já estava bem cansada de ler, foi bem intenso, assim, eu me foquei bastante na prova. Mas, assim, eu lia, sabe, quando chegava, assim, aquele nó na cabeça. Meu Deus, mas o que eu tô falando? O que tá falando? Não achava, não conseguia achar. Sim. Tipo, para enquadrar na matéria, sabe? Tava bem... Sei. Mas foi. Bom que estamos lá com a média. Então. Mas esse mês vai ser mais fácil, pode ficar tranquilo. Pessoal... Como, professor? Oi? 8? É 8? 8 o quê? Fez é isso? Pera, cortou não, tudo. Eu acho que vai ser continuar mesmo. Não, eu acho que vai ser 20 questões novamente. Nossa, aí é... A resposta é que o professor vai passar, Isaac. Isso, tudo de o resto daí nós temos que botar os neurônios. Exatamente. É só botar tudo lá, pronto. Professor, vamos fazer prova em dupla? Eu e você? Aí deu bom. Então, pessoal. Vamos colocar tudo Professor, lá. seria isso? Todo mundo. O certo é nós criar um grupo secreto e no dia da prova todo mundo passa a resposta um pro outro. Mas, isso, na mesma hora, no mesmo momento, né? O professor não escuta, assim mas olha a minha ideia. Foi isso? Viu? Foi, Eu só não entendeu, né? Tipo, bate print da tela. Gente, tem tanta coisa boa. Vamos marcar um dia, todo mundo faz a prova no mesmo dia. Nossa, pouco bom. Brincadeira, gente, mas Claro. É uma boa causa. Então, lembrando, pessoal, exatamente. Então, não esqueça do método review de fazer a postagem, né? E a prova começa na quinta-feira que vem. Então, a semana que vem já não tem mais a aula, só a prova mesmo. Desejo para vocês uma boa noite, um bom final de semana. Aproveitem, estudem, já termine as atividades. Lembrando também que aquela barrinha de progresso vale 2 pontos, hein, pessoal? Aquela barrinha fica toda verde e já garante 2 pontos na média de vocês. Opa! Ela fica totalmente verde lá para ter os 2 pontos garantidos já. Então já fica melhor, ó. Só tira mais 4, tá prontinho. Já tem média. Ótimo. Certo, pessoal? Agradeço a participação de todos. Se tiverem mais alguma dúvida, estou à disposição.
Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Até mais, gente. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite, professor. Bom final de semana para vocês. Gente. Pra você também, Rosa. Sedmar, até mais. Boa noite, professor. Boa noite, Zaque. Bom final de semana. Se cuida. Você também.